Lamentavelmente, a internet hoje está toda hora caindo. Vamos tentar fazer a live. Tentando, vamos ver se conseguimos. Se assim Deus o permitir, a gente vai continuar. Então, como eu disse há pouco, uma boa noite a todos e que Jesus esteja conosco, os bons espíritos, nos intuindo nesse nosso estudo. Hoje falaremos sobre Cristo, a segunda revelação, e André Luiz, no seu livro Evolução em Dois Mundos, traz para nós um textinho muito legal que eu vou ler para vocês. Com Jesus, a religião, como sistema educativo, alcança eminência inimaginável. Nem templos de pedras, nem rituais, nem hierarquias efêmeras, nem avanço ao poder humano. O mestre abre as arcas do conhecimento, enobrecido, e distribui-lhe os tesouros. Quer dizer, veio complementar aquilo que Moisés iniciou e que, como vamos ver na próxima semana, o Espiritismo completará. E Kardec traz para nós, então, a esse respeito, que o Cristo, ele pegou a lei antiga, aquela que Moisés fez, né, que recebeu no Sinai, e também com todas as outras leis civis que ele colocou, e o que ele fez? Tirou o que era eterno e divino, ou seja, os primeiros mandamentos, né, que foi condensado em dois, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E os outros ele modificou. Por quê? Porque eram temporários, que eram puramente humanos, ou seja, que Moisés precisou fazer para domesticar, podemos dizer assim, a turba ensandecida que estava vindo do Egito após 400 anos, totalmente sem escrúpulos, sem educação, sem moral, e era necessário fazer essas leis duras. Então, ele acrescentou, o que foi diferente de Moisés? Que ele apresentou a vida futura. Moisés foi até a morte, e depois Jesus mostrou a vida futura. Então, acrescenta Kardec que a filosofia cristã estava sedimentada em uma concepção totalmente nova, dando força para a divindade, né? Podemos dizer. Então já não era mais daquela concepção daquele Deus vingativo, terrível, ciumento, vingativo, como Moisés o apresentava. Mas sim, passava a ser um Deus clemente, soberanamente bom, justo, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa aos viciosos e que dá a cada um segundo as suas obras. Enfim, já não é um Deus que quer ser temido, mas amado. Essa é a concepção. Então a pergunta que fica, então Jesus alterou tudo o que Moisés recebeu? Não. Se bem observarmos, como disse há pouco, os dois primeiros referem-se a Deus. E os outros 8 dizem respeito ao relacionamento, né, para com o próximo, os homens entre si, estabelecendo deveres de um para outro. Então Jesus, portanto, o que ele fez? Ele esclareceu que para o cumprimento verdadeiro desses mandamentos, em toda a sua extensão e profundidade, era necessário o quê? Simplesmente amar o próximo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, eu me amo, eu consigo amar o próximo e aí eu chego a Deus. Então, o que Jesus veio fazer? Veio dar cumprimento ao amor e à justiça divina, que não abandona jamais seus filhos, mas que auxilia no seu desenvolvimento intelectual e moral, enviando espíritos maiores a fim de despertar a humanidade rebelde até então, que ainda hoje tem dificuldade para aprender as leis de Deus. E Jesus foi o maior de todos. Então, Jesus alterou sim, e muito mesmo, as leis de Moisés.
Então, isso foi para a gente entender realmente o que Jesus fez. Então, exatamente o que ele fez foi alterar, como dissemos há pouco, as leis civis de Moisés, que realmente foram necessárias, né? Foram necessárias, e chegou um ponto que não precisava ser mudado. Então, era necessário colocar essa ideia do amor ao próximo, que englobaria tudo. Porque quem rouba, quem ama o próximo não faz isso. Quem ama o próximo não mata. Quem ama o próximo não adultera. E assim sucessivamente. Então, Jesus, como disse há pouco, veio dar cumprimento à lei, ao amor e à justiça divina, que não abandona seus filhos, mas os auxilia no seu desenvolvimento intelectual e moral. Sempre enviando espíritos maiores, a fim de despertar a humanidade rebelde, que ainda hoje tem dificuldade de aprender as leis de Deus, como disse há pouco. Jesus, ele vem mostrar que era a hora da Terra iniciar-se a era do Espírito, ou seja, mostrar os valores espirituais para que sejam discutidos, aprendidos e, sobretudo, vivenciados. Esse é o nosso objetivo. Só então, quando fizermos isso, que o mal irá desaparecer da Terra e o bem vai prevalecer para frente, para sempre. Ou seja, a nossa evolução contínua ao transformarmos o nosso planeta num mundo feliz, que hoje é um mundo de provas e expiações. Então, a grandeza da missão de Jesus é demonstrada como? Nos seus ensinamentos, na sua vivência de plenitude, de amor, de sabedoria, dando aos mandamentos recebidos por Moisés a amplitude de entendimento não só da justiça, característica da primeira revelação, mas também a revelação do amor, que é a característica da segunda revelação, que é a chegada de Jesus Cristo. Na frase, o céu e a terra passarão, até que não se cumpra quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Fica bem expressa a ideia da necessidade do cumprimento da lei divina na terra, em toda a sua pureza, em toda a sua sabedoria. Pois a lei do progresso é inexorável e força tudo e a todos no desenvolvimento do seu potencial. Assim interpretada, essa vivência, ela iguala toda a humanidade no mesmo destino. Olha que interessante. Deus é o Pai de todos, contrariando a ideia que era eleito de um povo, só de um povo, não, de um povo escolhido, como se fosse privilegiado. Não, ele não veio só para os judeus, ele veio para a humanidade. É isso que precisa bem claro. A gente vê. Iniciou-se lá a sua pregação para os judeus, depois, a hora que os apóstolos estavam realmente preparados, ide até os gentios, e foram e disseminaram. E com Paulo, chegando Paulo e outros apóstolos, foi cada vez mais aumentando a sua divulgação. Então, e Jesus veio mostrar o quê? Que a verdadeira vida não é a vida só da terra, onde a lei da destruição ainda é necessária para que tudo se transforme e que tudo possa evoluir. E que a vida verdadeira, para a qual todos nós caminhamos, é a do reino de Deus, onde os espíritos puros vivem a vida espiritual de amor e de trabalho. Jesus disse: meu Pai trabalha incessantemente, e eu também. Então podemos afirmar que Jesus é o Espírito mais perfeito que veio à Terra. Falou das leis divinas muitas vezes claramente, outras vezes de forma mais velada, por meio de parábolas, para que, permanecendo nos seus ensinamentos, pudessem, essas que foram feitas veladas, ser futuramente esclarecidas, quando a ciência, que é o fruto da inteligência dos homens, permitisse mais e melhor entendimento. Então o homem, mais esclarecido, mais amadurecido, mais sensível às coisas espirituais, poderia compreender melhor as leis do Pai.
Isso é muito interessante. Aí que no século XIX, final do século XIX, o Espiritismo veio cumprindo as promessas de Jesus, enviar outro Consolador, que nós vamos estudar na próxima semana, a terceira revelação, que é o Espiritismo, que é o novo Consolador, e disse Jesus lá em João 14, versículo 26, que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, isso, resumindo, é o que Kardec trouxe para nós aqui. Mas aí então, para abrilhantar mais sobre Jesus, que vale a pena, pergunta-se então, qual a visão espírita, especificamente, que o Espiritismo tem de Jesus? Vamos, devagarzinho, mostrar para vocês. Então, Jesus Cristo não foi simplesmente um legislador só que veio legislar, não. É muito mais do que isso. Ele é muito mais que um simples homem. Ele é considerado o espírito mais puro que já habitou a Terra. E que tão interessante que lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, diz que Jesus deve ser nosso modelo e guia para toda a humanidade. Então, ele é modelo e guia nosso. Então Jesus, o Espiritismo, o que acontece? Vê Jesus como? Vê Jesus como um ensino, um Espiritismo, o vê como um espírito superior. Ou seja, foi designado por Deus para guiar a evolução da humanidade terrestre. Veja bem, Jesus em espírito, co-criador, foi co-criador do nosso mundo físico, desde a aglomeração dos primeiros moléculas que criaram o planeta, passando por várias eras geológicas, foi preparando para a chegada do homem. E quando no momento certo, ele, o governador espiritual da Terra, chegou até nós. Então, ele não é Deus, gente, veja bem, mas é um espírito superior dotado de uma evolução moral e intelectual incomparável, pois ele pertence às mais elevadas hierarquias dos reinos, das hierarquias espirituais. Então, como disse há pouco, ele não é Deus, mas sim a mais perfeita emanação do amor e da sabedoria divina, que o nosso planeta já conheceu, tornando-se então o nosso governador espiritual, que foi designado por Deus, como disse há pouco, para guiar a evolução da humanidade terrestre. Então, sua vinda à Terra foi planejada para trazer a luz, amor, ensinamentos que nos ajudassem a progredir moralmente. Nunca estamos sozinhos. Veja bem, ele sempre está no leme, mas deu a todos nós o livre-arbítrio. Então, muitas vezes, atrasamos o nosso desenvolvimento pelas escolhas erradas que fazemos, que somos responsáveis por elas, né? Ele foi um exemplo de amor e caridade. Isso é um fato inexorável. Veja bem, seus ensinamentos foram sempre centrados no amor a Deus e ao próximo, na humildade, no perdão e na caridade, que são vistos como caminho seguro para a nossa própria evolução espiritual. Veja bem, amor ao próximo, humildade, perdão e caridade. Seus atos de cura, compaixão, sacrifício pessoal demonstram, sim, a profundidade desses ensinamentos. E olha que interessante, ele foi um mestre da lei de causa e efeito. Sua vida e seus ensinamentos ilustram a importância da lei de causa e efeito. Suas ações sempre foram pautadas no bem, gerando consequências positivas. Ele sempre dizia que não existe, se for analisar as suas parábolas, tudo tem uma causa e um efeito. Então, ele exemplifica nas parábolas a necessidade de nós semearmos bem para termos uma colheita boa também. Isso aí fala a respeito, quando ele fala da semeadura, o homem saiu a semear
da semente, cada um caiu num ponto, até que aquele caiu na terra fértil, vai frutificar. Quer dizer, plantou bem, vai ter uma colheita boa. É isso que ele nos ensina. Quer dizer, a evolução, ele dá o caminho, mas quem evolui? Quem são os artífices da evolução? Somos nós, seres espirituais, ainda imperfeitos, a caminho da nossa evolução. Ele dá o caminho, mostra seus exemplos, para que nós exemplifiquemos, tendo em base simplesmente, ou meramente, o mandamento, o primeiro e o segundo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, e ele veio e sofreu as consequências da sua missão naquele povo ainda inculto, duro, né? Então a sua crucificação não é vista como um sacrifício para pagar, entre aspas, pelos pecados da humanidade. Não, jamais. Mas sim como uma consequência da incompreensão e da maldade dos homens da época, diante das suas ideias que eram revolucionárias e do seu amor incondicional. Um povo acostumado com olho por olho, dente por dente, que matava, que fazia tudo isso, apesar de todas aquilo que Moisés trouxe para os judeus, mas a grande parte da humanidade ainda não era só os judeus, habitavam os gentios, que era a grande parte do mundo daquela vez. Então ele foi incompreendido, sim. Então ele suportou essas provações com serenidade, com perdão, demonstrando a força do Espírito sobre a matéria. Então, os seus ensinamentos foram difundidos. Vocês imaginem hoje a facilidade que nós temos com a internet aí, mandando para todo mundo aquilo que estamos falando agora, em qualquer lugar do planeta pode ser acessada. E a dificuldade que os apóstolos tiveram. Paulo, que foi o grande divulgador do cristianismo, como andou, gente? Às vezes no lombo de cavalo, a pé, rodando Ásia, África, Europa, difundindo a mensagem do Cristo. Então Jesus é um espírito presente na evolução da humanidade. Quer dizer, mesmo após a sua passagem pela Terra, seu espírito continua a influenciar positivamente a humanidade, inspirando os sentimentos de amor, fraternidade e esperança. Então o Espiritismo, para nós, cremos que ele acompanha de perto o nosso progresso, está sempre nos ajudando. Em essência, o Espiritismo nos convida o quê? A olhar para Jesus não apenas como uma figura histórica, mas como um modelo vivo de como devemos viver para alcançar a nossa própria evolução espiritual. Seus ensinamentos são atemporais, são universais e é aplicável a todas as épocas, a todas as culturas. Esse estudo, por exemplo, que estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo, que basicamente é a parte moral do Novo Testamento. Aqui Kardec tirou tudo aquilo que podia dar divergência, que criaram o dogma da igreja, que se apegavam a coisas, pequenas nuances. Não, ele afastou tudo isso aí e deixou só a parte moral. Tiramos a parte evangélica, que Jesus trata da moral. Por que a moral é importante? Porque é a moral que constrói um homem de bem. É aí, nesse momento que nós entendemos a necessidade de aplicar o mandamento maior. Como disse, vou repetir quantas vezes forem necessárias. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É essa a finalidade maior do dia a dia. Hoje, com toda essa tecnologia aqui, com a ciência avançando assustadoramente, nós ainda temos uma moral evangélica ainda lenta. Os homens estão muito apegados ao ser, ao ter, quer dizer, desculpe, não estão preocupando com o ser. A materialidade está tomando conta, nós não podemos. Nós devemos entender que somos seres espirituais, que a vida estamos aqui para evoluir, para domar as nossas más inclinações, ou seja, as nossas deficiências morais que trazemos de outras vidas que estão como tendências nossas. E essas tendências devem ser
combatidas. E quem melhor para conhecer essas tendências que não nós mesmos? Veja bem, nós mesmos. Por quê? Porque Jesus, Sócrates já disse isso e Kardec colocou também, conheça-te a ti mesmo. É muito importante. Nós temos que olhar para dentro de nós. Temos virtudes? Temos sim. Mas temos muitos defeitos morais. E olhando para dentro, nós vamos ver, conhecer as nossas virtudes, aprimorá-las e combater aquelas deficiências que estão impedindo ainda a nossa evolução. E precisamos devagarzinho combatê-las, tais como desonestidade, materialismo exacerbado, inveja, ciúme, rancor, ódio, raiva, ira, todas essas negatividades, maledicência, que a gente vai devagarzinho melhorando as nossas semeaduras. Olha que interessante. Porque quando semeamos o bem, vamos colher o bem. E se hoje estamos colhendo negativamente alguma coisa, não culpemos ninguém. Vamos olhar para dentro de nós. Se nesta vida não achamos nada que plantamos negativo, que ainda estamos colhendo negatividade, é a oportunidade que Deus está dando para nós de quitarmos o nosso passado de outras existências, não como castigo, mas como aprendizado. Então, quando nós compreendemos o sofrimento, nós vamos aceitá-lo mais facilmente e vamos seguir adiante, colocando Cristo dentro de nossa vida. É isso aqui, Cristo dentro de nossa vida, para a gente viver bem, não só conhecendo o Evangelho, conhecendo Jesus, não, vivenciando os seus exemplos. Isso é fundamental para a nossa existência. Então, esse é um pequeno resumo que eu trouxe para vocês. Olhem o livro, adquira esse livro, independente de qualquer religião. Não precisa comprar, vai na internet. Evangelho segundo o Espiritismo, coloca no Google, está de graça, está lá em PDF. Você pode salvar também no seu celular. Acompanhe. É um guia moral para a evolução do homem. Pensem nisso. Estou ficando por aqui, mais uma vez pedindo desculpas, que a internet falhou 3 vezes hoje no início, mas, graças ao bom Deus, conseguimos terminar a nossa live. Perdoa pelas falhas que realmente acontecem, mas estamos firmes e fortes. Semana que vem, vamos estudar a terceira revelação, a chegada da doutrina espírita como o Consolador prometido. Ok, gente? Uma boa noite. Fiquem com Deus, que Ele possa nos abençoar a todos, que possamos ter uma semana muito boa, com muita paz, saúde e prosperidade. Até lá. Uma boa noite a todos.